Oi, Angélica Sintra aqui para mais um colorido no nosso canal. Hoje a página que eu escolhi é A Casa na Árvore, do Dias Frios, do Bob Goods. Eu tenho esse livrinho aqui fake, né, o pequenininho. Eu já tinha pintado o céu, eu tinha testado esse céu, estava testando cores e eu tinha abandonado o desenho. E eu folheando, achei, falei assim, vou fazer. Então eu peguei quatro cores para fazer a cor do céu. Fica aqui no vídeo que eu vou estar soltando como é que eu fiz as cores em outro local. Peguei o Y26, que foram as quatro cores que eu usei no céu. Fiz as iluminações. Por quê? Eu imaginei o sol vindo do meu lado esquerdo da página. Então todo o meu lado esquerdo do meu desenho vai ficar iluminado. E a parte direita vai ser a parte de sombra. Então, aonde eu imaginei o sol pegando, eu fiz a iluminação, como vocês viram aí. Fui passando nas beiradas de amarelo. Peguei o RV34, o R15 e o V22 para fazer a nossa folhagem, a copa da nossa árvore, né? Então, são as mesmas cores do céu. Então, eu começo com o RV34, vou fazendo uns pontinhos, vou batendo, faço mês passado, deixo secar, depois eu volto ali, faço mais, preenchendo todo o local onde eu quero. Se vocês viram que tá pouco, você quer encher, gente, é o olhômetro. Você bateu o olho, não, tá pouco, vou adicionar mais. E ele vai adicionando mais. Igual eu peguei o R15, fui batendo, o Y26. E o V22 eu deixei mais especificamente para poder fazer sombra. Para fazer a sombra do meu desenho. Né? Fui ali fazendo mais outra camada. Então, assim, gente, é um processo muito demorado. Você tem que ter paciência. A pintura não é uma coisa para você fazer correndo. Você vê, essa é uma página pequena e eu fiquei umas 3 horas ou 4 para fazer. Eu pinto bem devagar. Então, gente, isso aqui é uma terapia. Isso aqui é sem pressa. Vai fazendo, bate o olho, vai enchendo e assim vai. Você vai batendo o olho. É você que tem que ver. Você tem que mostrar como, assim, bate, não tá sombra, escurece mais, faz mais pontilhismo. Peguei a mesma cor, fui fazendo as iluminações onde eu não tinha feito, na casinha, nos personagens. Peguei um tom de marrom, eu acho que, se não me engano, é o E58. Fui fazendo a base da nossa árvore, né, sempre no movimento vai e vem, né, sem tirar o marcador. Eu tiro, eu faço isso sem manchar, mas tem gente que ainda não consegue. Então a dica é não tirar o marcador do papel, até você conseguir dominar isso aí. Eu, de tanto pintar, gente, já pintei bastante página, então, assim, eu consigo tirar o marcador do papel e pintar sem manchar. Então, você pode ver aí que agora, antes eu acelerava o vídeo, agora eu tô conseguindo fazer mais lento. Então, você vê assim, é com calma, gente. É terapia. Então, eu vim fazendo agora a sombra, peguei o E413 e fui fazendo esses puxados, né? Escurecendo aonde que eu queria, né? Como a luz está do lado esquerdo, então a minha sombra está do lado direito. Então tudo que está do lado direito eu vou dar uma escurecida no meu desenho. E fui fazendo camadas, puxando. Fiz a sombra ali, aí eu gosto de fazer os vincos das árvores com a caneta Blender. Peguei uma que eu tenho de fine, né, porque a pincel ficaria muito grosso, e vou esfregando ali onde para fazer a demarcação. Peguei um lápis de cor. Esse lápis de cor da Faber só tinha 2 tonalidades, eu achei muito claro, não deu para fazer os vincos como eu queria. E agora vamos para casa, para o telhado. Escolhi o E211, que é um verde meio oliva, que é um marrom também, né? Um marrom, verde e um amarelo, tudo junto. E fui fazendo a base da casa da árvore. Gente, se já quiseram ter uma casa na árvore, o meu sonho era ter uma casa na árvore quando eu era criança. E quando tinha filme que mostrava que tinha essas casas na árvore, gente, as crianças de hoje não têm essa coisa, né, de construir, né? A gente construía as coisas, fazia casinha de lençol, né? Então, essa meninada de hoje, eles brincam, né? Eles não criam, eles só se distraem, né? Alguém tá criando e eles estão consumindo esse tipo de conteúdo. Então, terminei de fazer a base, peguei o tom mais escuro, que foi o E212, para fazer a sombra. Aí eu vou fazendo esses puxados, né? Puxo, vou vendo se eu tenho que puxar mais.
Vou acrescentando mais alguns riscos. E vou fazendo as camadas para escurecer o tanto que eu quero para remeter à sombra. Bateu o olho, não está remetendo sombra? Passa de novo, escolhe um tom mais escuro da sua tabela e reforça essa sombra. Quis fazer uma sombra projetada aqui nas cordas, não sei se eu consegui. É a primeira vez que eu tentei fazer isso. Fui fazendo as cordinhas ali, a sombra. Fiz ali também do poste, né, do parapeito da casa da árvore. E voltando, né, nos nossos desenhos, você reparou que os desenhos de hoje não tem mais aquela beleza que tinha na nossa época, né? Desenhos bem feitos, cores pastéis que acalmam. Hoje é tudo muito colorido, assim, apesar de ter páginas que tem cores bem vibrantes, mas não é tudo regalado, né? Hoje parece que é tudo regalado, é tudo para te agitar demais, né? E a gente já é muito agitado, a gente tem muita ansiedade. Ansiedade que também é o medo, né? É o considerado o medo também. E fui fazendo ali o poste, né? Terminando ali a base do parapeito da casinha. Ali eu paguei a iluminação, porque ele tá bem mais escondido. E fui puxando a sombra agora na casa. Porque ali, fazendo a dobra, né? Como se essa casa fosse projetada em 3D, né? Fazendo aquela quina igual ali. Então, a parte de lá, que vocês não estão vendo desse móvel, tá bem mais escuro que essa parte daqui, que é onde está remetendo a luz. Então, é isso que eu fiz. Essa parte aqui da casa, eu puxei bastante para escurecer bem aonde eu queria escurecer. Olha lá, reforcei a sombra de novo ali na copa, porque eu achei que tinha ficado fraco, não estava dando para ver. Fui refazendo. Ali no cantinho também. E todo o lado direito dos postes, né? Que é onde tem mais sombra. Dei uma reforçada ali na sombra projetada que eu fiz. E fui fazendo a sombra também de baixo ali do galho, né? E fui escurecendo mais. Achei que tinha ficado claro. Vou escurecer mais. Então, pego a mesma cor e vou fazendo mais camada, puxando mais tracinho. Aí eu escolhi uma cor um pouco mais escura para poder dar essa profundidade, né? Mostrar que ela tá na frente, porque se eu coloco mais ou menos o mesmo tom, ia sumir ali naquela árvore, né? Essa peça. Escolhi 3 cores para fazer a iluminação de dentro da casa, como é um final de tarde, né? É um pôr do sol. Já tá com as luzes acesas. Olha que chique, a casa deles tem que ter iluminação, gente. Que foi o Y07, o Y28, aí eu pego mais claro, passo ali misturando e peguei o Y111 para dar essa escurecida mais ali, só nos cantos. Peguei o lápis, fui fazer a roupinha dos nossos cachorrinhos, né? Eu gosto sempre de ter esse cachorrinho nessa cor creme aí, o nosso cachorrinho caramelo do Brasil, né? O nosso cachorro brasileiro. Ali, as linhas são muito finas, né? Esses desenhos que tem uma impressão de linha muito fina, a diferença da linha fina com a linha grossa é justamente isso. Quando a linha é muito fina, o marcador tá cheio, ele expande e avança onde você não quer aquela cor, né? Olha lá, você pode ver que em cima da cabecinha do meu cachorrinho passou um pouco da cor do telhado, da madeira da casa. Fiz ali uma sombrinha para remeter a minha luz, a minha iluminação. Peguei o Y45, que é mais claro, tirei a divisa, dei aquela esfumada ali no canto. O Y412 eu fiz a sombra, escolhi um marrom para o nosso ursinho. Aí na cabecinha eu não tinha feito iluminação. Peguei o amarelo, esfreguei e já fez a parte blender e já deixou a cor que eu quero. Então, assim, as cores claras passando em cima da escura sempre faz um efeitinho blender. Peguei a caneta de ponta fine e fui delimitando, né, aonde que seria cada peça de roupa. Errei ali na hora de fazer a sombra,
Errei o tom, mas eu peguei depois a caneta, passei. Gente, sempre quando você quiser, começa com um tom mais claro, porque se errar, você pode, se não gostou da cor, você pode escurecer. Agora, ao contrário, não dá pra fazer. Escolhi o magenta, gosto dessa cor, pra fazer a blusinha de frio da nossa cachorrinha, ou ele, não sei. E eu fiz ela como ela, né? Fiz sapatinho rosa, não quis quebrar muita cor. O All-Star vermelho tem que ter. Usei muito All-Star vermelho na minha adolescência, gente. E fiz uma sombra ali. Dei uma borradinha quando eu passei a fine marcador. Passei a acrílica branca ali para ver se dava uma consertada, mas ficou difícil, não deu. E fiz o cardacinho ali. Peguei a mesma cor que eu fiz a sombra para fazer essas cordas da casa, para repetir as mesmas cores. Reforcei a sombra ali na lateral. Pus o azul ali para dar uma quebrada, né, no passarinho, né, para dar uma destacada naquela. Porque o segredo também é esse, se vocês viram uma coisa clara no fundo, você tem que botar uma escura na frente para ressaltar. E vice-versa, você colocou um escuro atrás, um claro na frente. Agora, onde a mágica acontece? A acrílica, né, gente? Aonde eu deixei amarelo, eu vim com a acrílica amarela, um tom mediano do meu amarelo, e fui cobrindo as linhas. Para remeter essa ilusão de luz, você tem que esconder algumas linhas, senão não aparenta, né? Então, eu vim cobrindo todas, né? Para fazer essa iluminação que eu queria. Agora, o céu, né? Eu escolhi 4 cores. Foi o Y26, comecei com ele, fazendo a parte de baixo, onde que eu queria mais claro. Depois vim com o R15, sempre passando, avançando no Y26, né, para poder fundir, misturar as cores. Depois eu venho com o Y26 de novo, vou esfumando para misturar. Agora eu vim com o RV34, que são as mesmas cores, gente, do bosque, da Copa das Árvores. Avanço no R15, depois no miolo eu esfumo e misturo. E com a última agora, que foi V22, né? Passo sempre um pouco, avanço na de baixo e depois eu esfumo misturando. Vocês vão ver agora no vídeo que tem uma divisa certinha porque tá molhado ainda, né? Nessas regiões, mas depois que seca, não dá pra ver mais, igual tá aqui no meu céu. Não dá pra ver mais essas divisas. É porque ali eu passei mais, esfumei mais, então ali fica bem molhado, quando depois seca fica certinho. Como eu queria fazer uma alusão que uma casa na árvore está bem um pouco no alto, né? Aqui é um espaço pequeno, eu fui fazendo algumas nuvens de caneta branca acrílica. Eu vou fazendo os pontinhos, né? Preenchendo, fazendo um movimento. Eu ainda não fiz muitas, eu quero fazer mais. No signo de Leão, eu fiz um desenho com bastante nuvem, para tentar remeter profundidade. Não sei se eu consegui, depois vocês vão lá ver e confere. E fui fazendo esses pontinhos, enchendo pontinho. Não deu para encher demais, né? Porque o espaço é pequeno. Peguei um azul, mas eu achei que o azul não pegou muito bem e dei uma cobridinha. Reforcei de novo com um V38, eu acho, para escurecer um pouco. Ali onde eu queria mais sombra. E esse é o colorido de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, até o próximo colorido. Tchau!